Meus amados, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o seu crescimento espiritual, né? E uma das perguntas que eu mais tenho recebido, né, através de e-mail dos nossos ouvintes, né, porque nós estamos já há 7 anos, né, dia 5 agora vai fazer 7 anos que nós estamos no ar no programa Ame Vidas, na Rádio 98,7 RVI FM, que é transmitido também pelo facebook.com/RVI FM, né? Sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Então, por força desse nosso trabalho, já ao longo desses 7 anos, eu sempre recebo muitos e-mails. E muitos desses e-mails trazem as mesmas perguntas, são as mesmas questões que talvez seja a sua dúvida, talvez seja aquilo que você também gostaria de saber. E as 3 perguntas que sempre me fazem é o seguinte: como vencer o pecado? Como vencer a tentação? Como frutificar os frutos do Espírito que nós cristãos, nós que temos Jesus, nós que encontramos com Jesus, precisamos externizar, precisamos produzir esses frutos? Estas são as perguntas mais recorrentes. E talvez também seja a sua pergunta, talvez seja também a sua dúvida. Sim, porque, queridos, é muito difícil a gente viver cercado pelo pecado. É muito difícil a gente, por nós mesmos, termos força para vencer as nossas fraquezas. São muitas tentações, amados. E cada um de nós tem a sua fraqueza. Todos nós temos a sua fraqueza. Né? Eu tenho certeza que você tem a sua fraqueza. Né? E se você olhar para a Bíblia, por exemplo, você vai encontrar o exemplo de Sansão. Né? Sansão, ele era um homem, um fenômeno, podemos assim dizer, para a sua época. Né? Um fenômeno de força. E, apesar dessa sua grandiosa força, ele tinha um ponto fraco. E o inimigo sabia. E tanto é que fez e colocou Dalila, aquela mulher usada pelo diabo, que tanto que fez, acabou descobrindo o seu ponto fraco. E foi aí a sua queda. Assim somos nós, amados. Nós vivemos cercados pelo pecado. E o diabo, que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, dá a ideia de que ele está sempre nos vigiando. Então ele conhece muito bem quem somos nós, ele conhece exatamente como chegar até nós, porque ele conhece as nossas fraquezas. E diante dessa realidade espiritual, amados, essas perguntas fazem sentido. Como vencer o pecado? Como vencer as tentações? Como frutificar no Espírito de Deus? Muito bem, mas qual é o caminho? Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos conseguir superar esses grandes desafios espirituais que nos acompanham no dia a dia? Se você considerar a palavra de Deus, amados, você vai ver que no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, diz assim para mim e para você: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Amados de Deus, todos nós, eu e você, nós temos o que eu chamo de falibilidade humana, né? E se nós não buscarmos na palavra, viver esta palavra, amados, ou seja, buscar estar cheio do Espírito de Deus, amados, com certeza nós não vamos conseguir vencer o pecado, com certeza nós não vamos conseguir vencer as tentações, com certeza nós não vamos frutificar os frutos do Espírito Santo que o cristão precisa
externizar. Então, a Bíblia nos dá essa orientação, né? Busque estar cheio do Espírito de Deus, né? Não pense você porque por ser pastor, ou ser um presbítero, ser um diácono, ser um membro recém-convertido ou um membro antigo, que você está isento de cair na tentação, de tropeçar e cair diante de um pecado. Não, mas porque todos nós estamos suscetíveis, né, a um tropeço. Se você ler lá em Romanos, capítulo de número 7, uma palavra escrita pelo próprio autor deste livro que nós acabamos de ler, você vai ver a seguinte palavra. Capítulo 7, versículo 17. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Vejam, o apóstolo Paulo, o maior evangelista do seu tempo, um homem que foi transformado pelo próprio Jesus Cristo, ele aqui nessa palavra declara a sua falibilidade humana. Então ele aqui está declarando, ele está reconhecendo a sua fraqueza humana, porque todos nós, amados, nós temos essa fraqueza dentro de nós. Não importa se você é pastor, não importa se você é dirigente de oração, não importa o tempo que você está na igreja, não importa, amados, a sua condição intelectual, porque todos nós temos essa fraqueza humana. Mas a palavra de Deus nos orienta para que eu e você busquemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E aí você vai me perguntar mais uma vez, mas pregador, como é que a gente consegue isso? Queridos, isso vai exigir de mim e de você um esforço muito grande, um esforço para você se dedicar em oração, um esforço para você se dedicar em conhecer a palavra de Deus, um esforço para você, em nome de Jesus, permitir que o Espírito Santo transforme o seu ser, o seu interior, a sua maneira de ser, de pensar, de falar, de interagir, porque só assim, amados, nós vamos permitir que os frutos do Espírito se revelem em nós, né? É preciso que você deixe o Espírito trabalhar no teu coração, amados. Então, nessa oportunidade, talvez você tenha essas mesmas dúvidas, mas hoje, nessa oportunidade, nesse vídeo, nós estamos te ajudando. Muito bem, mas qual é o caminho? Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos conseguir superar esses grandes desafios espirituais que nos acompanham no dia a dia? Se você considerar a palavra de Deus, amados, você vai ver que no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, diz assim para mim e para você. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Amados de Deus, todos nós, eu e você, nós temos o que eu chamo de falibilidade humana, né? E se nós não buscarmos na palavra, viver esta palavra, amados, ou seja, buscar estar cheio do Espírito de Deus, amados, com certeza nós não vamos conseguir vencer o pecado, com certeza nós não vamos conseguir vencer as tentações, com certeza nós não vamos frutificar os frutos do Espírito Santo que o cristão precisa externizar. Então, a Bíblia nos dá essa orientação, né? Busque estar cheio do Espírito de Deus, né? Não pense você porque por ser pastor, ou ser um presbítero, ser um diácono, ser um membro recém-convertido ou um membro antigo, que você está isento de cair na tentação, de tropeçar e cair diante de um pecado. Não, mas porque todos nós estamos suscetíveis, né, a um tropeço. Se você ler lá em Romanos, capítulo de número 7,
uma palavra escrita pelo próprio autor deste livro que nós acabamos de ler. Você vai ver a seguinte palavra, capítulo 7, versículo 17. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Veja, o apóstolo Paulo, o maior evangelista do seu tempo, um homem que foi transformado pelo próprio Jesus Cristo, ele aqui nessa palavra declara a sua falibilidade humana. Então ele aqui ele está declarando, ele está reconhecendo a sua fraqueza humana, porque todos nós, amados, nós temos essa fraqueza dentro de nós. Não importa se você é pastor, não importa se você é dirigente de oração, não importa o tempo que você está na igreja, não importa, amados, a sua condição intelectual, porque todos nós temos essa fraqueza humana. Mas a palavra de Deus nos orienta para que eu e você busquemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E aí você vai me perguntar mais uma vez, mas pregador, como é que a gente consegue isso? Queridos, isso vai exigir de mim e de você um esforço muito grande, um esforço para você se dedicar em oração, um esforço para você se dedicar em conhecer a palavra de Deus, um esforço para você, em nome de Jesus, permitir que o Espírito Santo transforme o seu ser, o seu interior, a sua maneira de ser, de pensar, de falar, de interagir, porque só assim, amados, nós vamos permitir que os frutos do Espírito se revelem em nós, né? É preciso que você deixe o Espírito trabalhar no teu coração, amados. Então, nessa oportunidade, talvez você tenha essas mesmas dúvidas, mas hoje, nessa oportunidade, nesse vídeo, nós estamos te ajudando a você encontrar o caminho, que vai te levar a uma vida frutífera, a te levar a uma vida onde você vai vencer, amados. Vencer o pecado, as tentações e frutificar os frutos do Espírito na tua vida. E para que isso aconteça, amados, é importante que hoje você decida viver em Espírito, né? Viva em Espírito, busque essa presença do Espírito de Deus na tua vida. E com certeza o teu caminhar será diferente. Amados, eu estou falando por experiência própria, porque eu vivo também essas mesmas dificuldades, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Essa palavra é para mim também, amados. Decida viver em Espírito, e com certeza Ele vai te ajudar. Deus te abençoe, graça e paz.